Hello student! Welcome to my channel! Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Teacher Vânia por aqui. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a se apresentar em inglês e dar informações pessoais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de comentar, de compartilhar e de curtir. Combinado? Let's go! Antes de começar o vídeo, eu quero explicar um pouco que esse vídeo ele é direcionado para alunos que estão no básico, porque a gente vai aprender maneiras de falar o nome, de falar sobre a profissão, falar sobre a idade, falar sobre a família. Mas eu vejo vários alunos que estão no intermediário, às vezes até no avançado, que erram uma preposição, uma ou outra palavrinha. Então, se você está no intermediário, mas sente que precisa internalizar algumas coisas, stick around, fica por aqui, que esse vídeo vai ser bom para você. Let's go? Let's start! A gente vai começar falando sobre maneiras, então, de se apresentar. Primeira coisa vai ser o hi. Hi, how are you? Oi, tudo bem? Como vai você? Né? Hi, how are you? Eu também posso falar hello, how are you doing? Hello, how are you doing? Oi, como vai você? As duas significam a mesma coisa. Uma maneira mais informal de falar essas duas frases anteriores é falar isso. Hey, how's it going? Hey, how's it going? Significa a mesma coisa, mas ele é mais informal. Então, a gente não vai falar isso numa reunião de trabalho, a gente vai usar mais com amigos. Hey, how's it going? Então, se você falar isso para alguém, provavelmente a pessoa vai responder e vai falar I'm good. How about you? I'm good. How about you? Estou bem. E você? Estou bem. E você? Você pode responder falando I'm good too. Thanks. I'm good too. Thanks. Estou bem também. Esse to significa também. I'm good too. Thanks. Ou então, I'm great. Thanks. I'm great. Thanks. Estou ótima. Obrigada. I'm great. Thanks. Bom, passado esse primeiro momento, esses cumprimentos, a gente vai falar o nosso nome. A gente pode falar o nome de duas maneiras. Podemos falar I'm Vânia. Eu sou a Vânia. I'm Vânia. Ou my name is. My name is Vânia. Meu nome é Vânia. Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em te conhecer. Nice to meet you. Prazer te conhecer. Então, eu posso falar assim, ó. I'm Vânia. Nice to meet you. I'm Vânia. Nice to meet you. E a pessoa provavelmente vai responder assim. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Prazer em te conhecer também. Pra gente falar a idade, a gente vai falar assim, ó. I'm 40 years old. I'm 40 years old. Esse I am significa eu tenho. Significa não. O equivalente em português é eu tenho. Quando a gente fala a idade aqui, em português a gente fala eu tenho tantos anos. Em inglês é eu sou tantos anos velha. I'm 40 years old. Agora a gente vai falar da profissão. Para falar a profissão, a gente vai falar assim, ó. I'm a teacher. I'm a teacher. Repete assim esse comecinho, ó. Emenda tudo isso aqui e fala I'm a teacher. I'm a teacher. Ou então, I'm a nurse. I'm a nurse. Teacher é professora. Nurse é enfermeira. I'm a nurse. Eu sou enfermeira. I'm a nurse. I'm a salesperson. I'm a salesperson. Salesperson é vendedor ou vendedora. As profissões em inglês, a grande maioria delas, vai servir tanto para o gênero masculino quanto para o feminino. Então, enfermeira vale tanto para masculino quanto feminino. Vendedor também. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Se você é estudante, I'm a student. I'm a student. Ó, lembra disso aqui. I'm a teacher. Repeat. I'm a teacher.
I'm a nurse. I'm a salesperson. I'm a student. I'm a student. Repete agora com a sua profissão. Repetiu? Ok. A gente sempre precisa colocar esse artigo aqui antes das profissões em inglês. Em português, a gente simplesmente fala eu sou professora, eu sou enfermeira. Mas em inglês, eu preciso colocar isso aqui. E isso aqui significa um ou uma. E eu tenho esse artigo aqui, o a, e eu também tenho o artigo an. Eu tenho esses dois artigos aqui que eu uso antes de profissões. Você sabe quando usar um e quando usar o outro? Me conta aqui nos comentários. Eu já vou te explicar quando usar um e quando usar outro. Mas antes dessa explicação, vem conhecer o DSI, o meu cronograma de estudos. Antes de continuar o vídeo, vem conhecer o DSI, meu cronograma para quem quer estudar inglês, mas não sabe por onde começar. Ele é super fácil de usar e você conseguirá ter constância nos estudos, fazendo seus 15 minutos diários. Link tá na bio. Bom, então como eu sei se eu vou usar a ou an antes da profissão? Se a profissão começa com som de consoante, como essas três de antes, I'm a nurse, I'm a salesperson, I'm a student, eu vou usar o a. E se a profissão começa com um som de vogal, por exemplo, engineer, architect, eu vou usar o an. E a gente usa o an simplesmente para ter um flow na hora da fala, para conectar essas duas palavras e para a fala fluir melhor. Então, eu vou falar assim, ó, I'm an engineer, I'm an engineer, I'm an architect, I'm an architect. Repeat. I'm an engineer, I'm an engineer, I'm an architect, I'm an architect. Engineer é engenheiro ou engenheira. E architect é arquiteto ou arquiteta. Se eu quero falar que eu sou estudante de algo, eu vou falar assim, ó. I'm a law student. I'm a law student. Eu sou estudante de direito. I'm a law student. I'm a psychology student. I'm a psychology student. Olha aqui, a gente não pronuncia o P, tá? Não pronunciamos, começa ali no S. I'm a psychology student. Sou estudante de psicologia. E para falar onde eu trabalho, eu posso falar de duas maneiras. Eu posso falar assim, I work at, e o nome da empresa, I work at Google. I work at Google. Ou I work for. Eu trabalho para. I work for Google. Trabalho para o Google. Então, aqui eu trabalho no ou na, né? O nome da empresa. Aqui eu trabalho para o, para a e o nome da empresa. I work at Google. I work for Google. Então, eu quero que você agora pense na sua profissão, o nome da sua empresa e fale uma frase. I'm a nurse. I work at a hospital. Vamos falar agora sobre origem, de onde você é. Você pode falar assim, I'm from Brazil. I'm from Brazil. Brazil, em inglês, é pronunciado assim. I'm from Brazil. Sou do Brasil. Pode falar também onde você mora. I live in Brazil. I live in Brazil. Aqui eu coloquei o nome do país, mas eu posso falar sobre a minha cidade. I live in New York. I live in New York. Eu moro em Nova York. Pronúncia aqui não é live, é live. I live in. E a preposição aqui antes de países, cidades, estados, vai ser sempre in. I live in Brazil. I live in New York. Agora, se você quer dar a impressão que você está temporariamente morando em algum lugar, ou está fazendo um intercâmbio, ou está morando a trabalho em alguma cidade, você vai falar assim. I'm living in. I'm living in New York. I'm living in New York. Ou I'm living in São Paulo. I'm living in São Paulo. Eu estou morando em. Estou morando em New York. E aqui é eu moro em New York. I live in New York. I'm living in New York. Lembra, aqui eu dou a impressão de que algo é temporário. Pode ainda colocar essa palavrinha, ó, currently.
Currently significa atualmente. Pode falar assim, ó. I'm currently living in New York. Atualmente. Então, currently é atualmente. Eu atualmente estou vivendo em Nova York. Então, a frase que vocês podem falar é essa aqui, ó. I'm from Brazil, but I'm currently living in New York. I'm from Brazil, but I'm currently living in New York. Faz o teu exemplo aí. Diz de onde você é e onde você está morando. I'm from Brazil, but I'm currently living in New York. Para dizer que eu cresci em algum lugar, eu falo assim. I grew up. I grew up em São Paulo. Eu cresci em São Paulo. I grew up em São Paulo. Vamos fazer a frase? Olha só. I grew up in São Paulo, but I'm currently living in New York. I grew up in São Paulo, but I'm currently living in New York. Cresci em São Paulo, mas atualmente estou morando em Nova York. Olha que frase longa, que legal. Faz a sua frase aí também. Vamos falar sobre família agora? Eu posso falar assim, I have one brother. I have one brother. Eu tenho um irmão. I have one brother. I have one sister. Eu tenho uma irmã. I have one sister. I have one brother. Posso aumentar aqui e falar I have two brothers. Tenho dois irmãos homens, tá? Dois irmãos homens. I have two sisters. Tenho duas irmãs. Se eu falo assim, I have two brothers, eu tô falando então que eu tenho dois irmãos homens. Se eu quero falar que eu tenho irmãos no sentido de gênero masculino e feminino, a gente não vai usar a palavra brothers. A gente vai usar essa palavra aqui, siblings. Siblings é brothers or sisters, irmãos ou irmãs. Então, I have 5 siblings. I have 5 siblings. Eu tenho 5 irmãos. Não tô falando se são homens ou se são mulheres, não tô distinguindo. Se eu quiser distinguir, eu falo assim. I have 2 brothers and 3 sisters. I have 2 brothers and 3 sisters. Tenho 2 irmãos e 3 irmãs. Se eu sou filho único, eu falo I'm an only child. I'm an only child. Lembra do an que a gente viu antes, quando a gente estava falando das profissões? I'm an only child. Sou filho ou filha único. I'm an only child. Sou filho único. A palavra child, ela significa filho e significa também criança, dependendo do contexto. Agora, se eu quero falar que eu tenho um filho, eu vou falar assim, I have a son. I have a son. Eu tenho um filho. Então, son é filho. Eu tenho uma filha? I have a daughter. I have a daughter. Pronúncia dessa aqui eu sei que não é tão fácil, então eu vou escrever aqui para vocês, ó. Daughter. Daughter. I have a daughter, que significa filha. Ok? I have a daughter, tenho uma filha. Aqui, o a significa um ou uma. Se eu tenho mais do que um, eu posso falar I have 2 sons. Tenho 2 filhos. I have 2 daughters. Tenho 2 filhas. E para falar se eu sou solteira, casada, noiva, eu vou falar assim. I'm single. I'm single. Sou solteira ou solteiro. I'm single. I'm engaged. I'm engaged. Eu sou noiva. I'm engaged. I'm married. I'm married. I'm married. Sou casada. Todos esses valem para os 2 gêneros, tá? Solteiro, noivo, casado. I'm married. Sou casada. I'm divorced. I'm divorced. Sou divorciada. I'm divorced. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele fez sentido para você, se você gostou, lembra de curtir, de comentar e de encaminhar para alguém que também vai gostar. E se você quer ter um direcionamento nos seus estudos, o link para adquirir o meu cronograma, o DSI, está disponível aqui na descrição do vídeo. See you next time!